Tem dias que a angústia é tão grande que a gente não consegue nem falar com Deus. Ou a gente mal consegue verbalizar para Ele aquilo que a gente está passando. A gente não consegue dimensionar nada para Deus. E as nossas orações são como sussurros, são como gemidos. Existem dias assim para todo mundo. E nas Escrituras Sagradas, quando a gente abre a nossa Bíblia no livro dos Salmos, nós temos pessoas enfrentando isso também. Alguém já disse que os Salmos são como uma escola de oração, justamente porque ali nos Salmos a gente vai ter diferentes homens e mulheres de Deus vivenciando diferentes situações ao longo da vida e expressando suas orações, seus louvores a Deus nessas diferentes situações. Hoje eu quero compartilhar com você o Salmo 77. É um salmo de Asaf e um salmo apropriado para esses dias de angústia, esses dias em que a gente mal consegue orar. Você sabe, todas as manhãs eu estou aqui lendo a Bíblia 365, seleciono uma porção da leitura que é escolhida para o dia e hoje eu selecionei uma porção aqui do Salmo 77, que foi a sugestão para o dia 4 de outubro. Ele diz assim: clamo a Deus, sim, grito bem alto, quem dera Deus me ouvisse. Quando eu estava angustiado, busquei o Senhor. Orei a noite toda de mãos estendidas para o céu, mas minha alma recusou a ser consolada. Lembro-me de Deus e começo a gemer, desfaleço e ansioso por sua ajuda. Então tu não me deixas dormir. Estou tão desesperado que nem consigo falar. Olha a maneira como o Asaf está descrevendo o que ele está passando aqui. Ele tentou gritar, ele tentou gesticular, ele disse que levantava as mãos aos céus durante a noite toda, ele chorou, mas parecia que o céu estava fechado. A sua alma se recusava a ser consolada, ele disse. E pior, ele não consegue dormir. Ele não consegue dormir porque o desespero é tão grande que ele já não consegue mais falar. Ele não consegue mais colocar diante de Deus. A angústia era muito grande. O Salmo continua com ele dizendo o seguinte: penso nos dias que passaram, nos anos que há muito se foram. À noite relembro canções alegres. Consulto minha alma e procuro compreender minha situação. Acaso o Senhor me rejeitou em definitivo? Jamais voltará a ser bondoso comigo? Seu amor se foi para nunca mais voltar? Deixou de cumprir suas promessas para sempre? Deus se esqueceu de ser bondoso? Em sua ira fechou a porta para a compaixão? Olha só os questionamentos que Asaf está fazendo. Então ele diz, num primeiro momento, que ele está fazendo um exercício de ouvir e lembrar de canções alegres durante a noite, mas ele expõe para a gente perguntas que ele está fazendo para Deus nas suas tentativas de oração. Acaso o Senhor se esqueceu de mim? Por acaso as promessas dele não têm validade sobre a minha vida? O que está acontecendo, afinal de contas? Veja se no dia da angústia você também não se vê assim, fazendo uma série de questionamentos que beiram até o absurdo. Pensar que as promessas de Deus não haveriam de se cumprir. Mas eu queria te dizer que é importante você fazer esses questionamentos. É importante você expor para Deus o que de fato está passando dentro do seu peito. No dia da angústia, Asaf está nos ensinando, não é legal reter a angústia que está aí dentro do coração. É interessante ir até Deus e dizer tudo, absolutamente tudo o que se passa. E até dizer: Senhor, eu me sinto como se eu estivesse orando e a minha oração não passasse desse teto. Se por acaso você tem se sentido assim, é interessante verbalizar isso para Deus. Não esconda.
diga para Ele, descarregue tudo isso em oração. As nossas vidas de oração, infelizmente, são muito pragmáticas, são muito no modo automático. Deveria fluir de dentro do nosso peito a nossa fala com Deus, a nossa conversa com Ele. E no dia da angústia, você tem um momento apropriado para fazer isso. No dia da angústia, Asaf sabe, e eu sei como é que a gente se sente. Parece que o céu se fechou. Parece que Deus não nos ouve. Mas perceba, parece. É por isso que você tem que falar, é por isso que você tem que orar, porque parece, a sensação que a gente tem é essa. Embora não seja verdade, a sensação é essa. O salmo ainda continua com Asaf dizendo o seguinte: pensei, é por esta razão que sofro, o Altíssimo voltou sua mão direita contra mim. Depois, porém, lembro-me de tudo o que fizeste, Senhor. Recordo-me de tuas maravilhas do passado. Então deixo sempre em meus pensamentos. Os cachorros da vizinhança começaram a latir muito aqui, então eu tive que fazer uma rápida pausa, mas retomamos a leitura aqui. Versículo 11. Depois, porém, lembro-me de tudo o que fizeste, Senhor. Recordo-me de tuas maravilhas do passado. Estão sempre em meus pensamentos. Não deixo de refletir sobre teus feitos poderosos. Teus caminhos, ó Deus, são santos. Que Deus é poderoso como nosso Deus. És o Deus que realiza maravilhas, mostras o teu poder entre as nações. Com teu braço forte, resgataste teu povo, os descendentes de Jacó e de José. Olha o exercício que Asaf faz. Ele expõe para Deus o que ele consegue expor em oração. É como uma luta aqui em oração mesmo, porque a angústia dele é tanta que ele mal consegue orar, a gente já viu aqui. E depois de contar tudo que ele precisa contar para Deus, ele começa a cantar algumas canções, se lembrar de alguns dos feitos do Senhor no passado. Ele começa a se lembrar de como Deus foi bondoso e foi um Deus provedor para ele e toda a sua família no passado. O que Asaf faz então é olhar para o passado para poder ter alento, para poder ter um ânimo a mais no seu presente. Há quem diga que passado é como museu, no sentido que você só visita ali aquelas peças e quem vive de passado então vai ser o próprio museu. E meus irmãos, se Deus estava no seu passado, se você temia Ele lá, se você tem grandes histórias para contar daquilo que Deus fez no seu passado, visite Ele de vez em quando. Visite Ele e lembre dos feitos do Senhor em seu favor, especialmente nesses dias de angústia. Pare para contar todos os benefícios, todas as bênçãos que Deus fez lá no passado e aí olha para o seu presente de maneira diferente. Porque o mesmo Deus que estava com você lá é o Deus de hoje. É isso que Asaf faz. Ele vê as bênçãos, os benefícios do Senhor e aí agora ele está fazendo uma nova pergunta. A pergunta já não é mais de indignação, não é mais de querer entender e saber qual é a situação que ele está vivendo. Ele simplesmente diz assim: Deus, os seus caminhos são santos. Que Deus é mais poderoso que o nosso. O Senhor é o Deus que realiza maravilhas. O Senhor mostra o seu poder entre as nações. Percebam que parece que a angústia ainda não saiu do peito. Parece que as coisas que estavam ocorrendo aqui com Asaf não foram resolvidas ainda. Ele ainda está no meio da oração. Mas no meio da oração, ele já encontrou o alento que ele precisava. Pode ser que depois que você acabar de orar, ao abrir os seus olhos, as situações ainda não estejam resolvidas. Mas no meio da oração, no meio do seu tempo com Deus, você encontrará alento. Você encontrará um ânimo novo. Porque Deus fala com você através das Sagradas Escrituras e enquanto você está orando, você está sendo mudado também.
Você está sendo transformado por Deus. Por isso, mesmo que doa, mesmo que a angústia seja grande, não deixe de ter momentos sinceros de oração com Deus. Mas, pastor, eu não estou nem conseguindo falar com Ele. Eu não consigo nem expor o que eu estou passando. Pois bem, diga então isso que você acabou de dizer. Deus, eu me achego aqui diante da sua presença e eu não consigo nem orar. Eu não consigo nem expor o que eu preciso dizer. Diga isso para Deus. Comece a sua oração assim. E Ele vai te dar um caminho. No meio da sua oração, a angústia terá essa resposta aqui. Que Deus é como o nosso Deus. Ele mostra o seu poder a todos nós. A minha oração é para que em dias de angústia, então, você se lembre do que Deus já fez por você. E dessa maneira você saiba que Ele é o mesmo Deus e que Ele continuará fazendo a mesma coisa. Ele não mudou. A gente é que muda, mas Ele permanece sendo o mesmo Deus, bondoso, fiel e santo. Ele não vai mudar jamais. Que Deus abençoe a sua vida e que nesse dia você se lembre disso.